Salve, salve, Legião X! E aí, como é que vocês estão? Que saudade! É sempre uma grande saudade ficar ausente da participação aqui no canal, mas sabe como é que é, né? Professor em tempos de quarentena é isso, né? Sempre produzindo, aqui no home office, ainda em segurança, porque aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, por mais que as medidas de quarentena estejam sendo flexibilizadas, é sempre importante ficar atentos, porque sabemos do impacto do coronavírus, da Covid. Eu mesmo fui infectado, apesar de todas as cautelas, de todos os cuidados, já estou recuperado, já está tudo tranquilo. Então vamos dar início a nosso vídeo de hoje sobre um tema que os alunos gostam e que a galera curte, mas que muitos não sabem os seus meandros. É claro que nós estamos aqui com o nosso parabéns, e hoje o nosso parabéns é em homenagem à grande, importante Revolução Mexicana de 1910. Eu sou Gabriel Mendes e esse é o Parabéns. Vem com a gente! Galera, vamos então entender esse processo, aproveitar aí que a gente está nesse contexto falando sobre a América Latina. A gente vai entender um dos mais importantes e sofridos países da América Latina, porque como diz o velho ditado, né? Tadinho do México, tão perto de Deus e tão perto dos Estados Unidos e tão longe de Deus, beleza? Bom, para a gente entender o processo da Revolução Mexicana, que vai se iniciar no início do século XX, em 1910, a gente tem que voltar um pouco antes para entender o contexto político da própria formação do Estado mexicano. A independência do México aconteceu em 1821, através de Agustín Iturbide, beleza? Lembrando que o México, de certa forma, tem algumas características parecidas com o Brasil, né? Também adotou, imediatamente após a sua independência, um breve reinado, que logo foi substituído por um Estado republicano, com as características dos países da América Espanhola, né? Pautada ali nas chamadas ditaduras caudilistas, do famoso caudilismo. Lembrando que o caudilismo é um fenômeno político da América Espanhola pós-independência, caracterizado pela emergência, né, pelo surgimento de uma elite política militarizada que utilizava o seu poder político e militar para fazer valer os seus interesses, beleza? Isso é uma característica presente em vários países que vão surgir na América Espanhola. Galera, isso é questão e gabarito de prova toda hora. Um conceito que, inclusive, nos últimos anos não tem aparecido, e, portanto, tem que ficar atento, que é esse contexto, é esse conceito de caudilismo, que tem como principal característica, como eu coloquei aí, a instabilidade política. Como eu já falei em vários vídeos aqui, é muito comum a instabilidade política ser acompanhada por instabilidade econômica ou o contrário disso também. A instabilidade econômica ser acompanhada de uma instabilidade política, beleza? No caso do México, também acompanha outros países da América Latina, inclusive o Brasil, com relação à dependência econômica em relação a outro país. Claro que provavelmente, você sempre vai ter isso em mente, o principal país que queria fazer a sua influência na América Latina, de forma geral, a Inglaterra, que buscava ali mercados consumidores. Contudo, você que é uma mente brilhante, sabe que essa proximidade do México com os Estados Unidos, que nesse contexto do século XIX já está se construindo como uma potência, por mais que tenha passado por duas guerras de independência, os Estados Unidos está extremamente fortalecido nesse momento. Não à toa, diante desse agravamento, desse tensionamento entre o México e os Estados Unidos, a gente tem entre 1846 e 1848 a chamada Guerra Mexicano-Americana. Cara, e olha que interessante este mapinha que eu trouxe para vocês. Esse é o território do México, em amarelo, antes da Guerra Mexicano-Americana, beleza? Depois, finalizada a guerra, essa guerra entre esses dois países, o território mexicano vai ser extremamente reduzido, provocando um fenômeno chamado de precarização social. Inclusive porque, pelo que vocês podem observar, essa perda territorial vai levar, obviamente, a um grande número de pessoas a terem as suas terras perdidas. Então,
um déficit territorial no México. E isso é uma causa importante para entender a própria Revolução Mexicana. Afinal de contas, com essa perda territorial, é claro que os mais pobres vão ser afetados primeiramente. E isso vai gerar um outro fenômeno muito interessante, que a gente acompanha em outros países da América Latina, e infelizmente no Brasil até os dias atuais, que é a concentração fundiária, né? A famosa concentração de terras. Para além disso, a gente tem entre 1861 e 1867 uma série de intervenções estrangeiras, a mais importante delas, a intervenção francesa no Estado mexicano, que contribui ainda mais para esse estado de precarização social. Ou seja, gente, o combo do México no século XIX não é nem um pouco interessante. Instabilidade política caracterizada pelas ditaduras caudilistas, dependência econômica com relação à potência estrangeira, precarização social agravada pelas perdas territoriais e intervenções estrangeiras contribuindo ainda mais para o estado de instabilidade, beleza? O México, depois da Guerra Mexicana-Americana, vai se encontrar numa situação bem grave, até porque o que sobrou a partir do Tratado de Hidalgo, que foi assinado entre México e Estados Unidos, é exatamente a parte menos fértil do solo mexicano. Não à toa, quando você pensa aí nos filmes, principalmente a visão norte-americana com relação ao México, você pensa sempre naquela região desértica. Por mais que o México ainda tenha terras férteis, ainda seja um produtor importante de matéria-prima, é claro que isso ficou muito afetado. Olha o tamanho das perdas territoriais do México depois dessa guerra México-americana, ok? Bom, quando a gente avança para a segunda metade do século XIX e já para o início do século XX, a gente também acompanha o surgimento, dentro dessas ditaduras militares, dessa imposição dos caudilhos, o surgimento da ditadura de Porfírio Dias, que fica conhecido como Porfiriato, entre 1876 e 1911. A Guerra do México, a Revolução Mexicana, se inicia ali no finalzinho de 1910 e por isso se alastra dentro de 1911 e por isso que o governo do Porfírio Dias vai até 1911. Qual é a característica dessa ditadura de Porfírio Dias, do Porfiriato, que era um representante da elite latifundiária? E aí, galera, é só fazer, para ficar mais fácil, né, sempre a conexão com o Brasil, né? Lembrando que nós também tínhamos uma elite que concentrava terras, que tinha uma ligação com as questões militares, os chamados coronéis, né, que surgem ali mais ou menos no período regencial e que vão ganhar grande destaque exatamente na República Velha, beleza? Se a gente acompanhar aí o Porfiriato, né, a ditadura de Porfírio Dias, ela realmente está ali no contexto, no Brasil, né, da crise do Segundo Reinado e de surgimento da República Velha. A diferença entre o Brasil e o México, e acho interessante fazer esse estudo comparativo, é que o México já era uma república, ok? Uma república desde o século XIX. Quais são as características dessa ditadura do Porfírio Dias? A manutenção da concentração fundiária, ou seja, aquela pequena elite que concentrava muitas terras, grande entrada de capital estrangeiro para exploração e controle dos recursos naturais. E tu sabe, quando um país não tem a hegemonia sobre os seus próprios recursos naturais, a sua situação econômica fica bastante difícil. Agora, a gente precisa olhar isso pelo viés da população mais pobre, até porque a Revolução Mexicana vai ser um misto dessa participação popular insatisfeita com uma certa elite que estava insatisfeita com essa ingerência internacional. Resultado para a população mexicana da ditadura do Porfírio Dias: o aumento da miséria, a marginalização e a dependência aos grandes senhores, ou seja, a população completamente à mercê dos interesses dessa elite. Galera, é a história da América Latina na sua mais essência, no seu mais essencial chorume show, beleza? Aí a imagem de Porfírio Dias, essa representação militarizada como a elite da América Latina, latino-americana, curte bastante em meados do século XIX. Para a gente entender o início da Revolução Mexicana, precisamos então entender que esse agravamento da insatisfação populacional vai levar a uma mobilização, tanto no setor urbano quanto no setor rural. Greves operárias nas cidades e revoltas na zona rural.
Esse é o combo que você sempre acompanha como ingredientes importantes para qualquer movimento revolucionário. E aí você deve estar se perguntando, mas já existia zonas urbanas desenvolvidas no México no início do século X? Existia sim, no início do século XX, na década de 10, nós já tínhamos algumas cidades, principalmente a cidade do México, e cidades ali da região metropolitana da cidade do México, em Guadalajara, que já apresentavam alguns centros urbanos, fabris, operários já desenvolvidos, né? E é claro, uma grande zona rural. Não à toa, quando a gente observa os líderes da Revolução Mexicana, e aí você tem que ficar extremamente atento com relação a isso, a gente precisa entender que essas lideranças, principalmente mais populares, estão ligadas ao campo, como, por exemplo, o Emiliano Zapata, o Pancho Villa e um membro da elite que era oposta, fazia oposição ao Porfírio Dias, que é o Francisco Madero, que inclusive vai assumir o poder interinamente depois que o Dias for deposto, beleza? Vamos agora abrir um parênteses importante, né? Qual era o principal objetivo das populações mais pobres no México? Ter acesso à terra. E não um acesso para produção em massa. É a famosa produção de subsistência, né? Essa galera queria ter acesso à terra para poder sobreviver. Logo, as principais reivindicações dessa população mais pobre é a reforma agrária. Vamos lembrar que a população indígena mexicana, e desde o período colonial, né, vamos lembrar que desde o início da colonização da América Espanhola, se a gente pegar lá a figura de Hernán Cortés, por exemplo, de todo o Império Azteca, né, mais corretamente chamado de Confederação Azteca, o resultado dessa conexão cultural entre europeus, entre espanhóis e indígenas, foi a mesma que a gente observou aqui no Brasil, de forte imposição. Logo, essa população indígena mexicana também extremamente excluída. Na zona rural, ela vai ser mobilizada principalmente aí com Emiliano Zapata e o Pancho Villa. Pancho Villa, inclusive, abriu um parênteses, né? Faz muita associação de Pancho Villa com o nosso cangaço aqui no Brasil, exatamente na mesma época, né? A ideia, como disse Eric Hobsbawm, do banditismo social. A ideia daqueles indivíduos que são marginais, não por escolha, mas por uma condição social adversa que os levam a uma vida de marginalização. A diferença, talvez, mais importante entre o Pancho Villa e o nosso querido cangaceiro, né, o Lampião, é uma conscientização política maior, a busca por esses objetivos coletivos mais apurados. Por mais que o Lampião, Maria Bonita, o bando de Lampião, tivesse uma ligação social, muitas das vezes as cidades eram roubadas e havia uma distribuição ali, uma divisão, né, dos objetos roubados com a população local, o que explica, inclusive, o apoio da população do interior do recôncavo nordestino a essa população, ao grupo do Lampião, a gente sabe que não havia ali uma consciência política por parte do bando de Lampião. Ao contrário, o Pancho Villa propõe uma visão mais politizada e a busca de acesso à terra, principalmente ligado a esses indígenas que eram explorados não apenas pelas elites locais, mas também eram explorados por essas empresas externas internacionais que faziam a exploração dos recursos naturais no México. Beleza? Bom, o que a gente percebe é que o Francisco Madero assume, mas como é comum, né, esses caras da elite querem mudanças peronomútil. E o que acontece é que há uma insatisfação de parte da elite e, é claro, da população que se mobilizou em torno da Revolução. A Revolução começa ali no final de 1910, se alastra por 1911, Porfírio Dias é deposto, o Madero assume, as reivindicações com relação à reforma agrária, mudanças políticas mais fortes, nacionalização de empresas estrangeiras não avança e o Madero é assassinado em 1913. No lugar deles, nós temos a volta de um militar, do general Victoriano Huerta, que estava
ligado aos interesses norte-americanos, beleza? O que, obviamente, né, frustra os objetivos e as reivindicações da população mais pobre do México. E aí a gente percebe uma nova mobilização de Pancho Villa, no norte, e de Emiliano Zapata com a Revolução Camponesa, talvez o Zapata com esse ímpeto da reforma agrária mais forte, que busca a saída deste rapaz que é apresentado aí no slide, que é o Victoriano Huerta. A gente tem, então, a saída, a morte de Victoriano Huerta e a ascensão de Venustiano Carranza. É o Carranza que vai governar entre 1914 e 1920, que vai provocar, que vai instituir mudanças mais importantes, mudanças mais agudas com relação à política mexicana, que fica sacramentado com a Constituição Mexicana de 1917. Constituição muito importante para a história da América Latina, porque traz uma série de novidades importantes que muitos países da América Latina posteriormente vão absorver. Por exemplo, algumas características e provas mais específicas, concursos e vestibulares que cobram esses assuntos mais específicos podem trazer essa temática. A Constituição Mexicana foi a primeira a incluir os direitos sociais. Isso é de extrema importância, até porque a Revolução Mexicana apresenta um elemento social muito forte. É uma Constituição anticlerical e que absorve os princípios do liberalismo político. E aí essa é uma certa influência, inclusive, da Constituição norte-americana. Temos medidas relativas ao trabalho e à proteção social, o que mostra a mobilização do operariado mexicano em relação ao movimento iniciado em 1910. A reforma agrária tem que se colocar ali um asterisco. Ela é prometida, ela é citada na Constituição, mas ela não é colocada em prática, beleza? O Carranza vai sair, e lá na década de 30, o Cárdenas, um representante do populismo, vai tentar avançar mais fortemente com essa política de estabelecimento da reforma agrária. Não à toa, o que a gente percebe é que tanto o Zapata quanto o Villa não ficam completamente satisfeitos com a Constituição. Mas as forças obscuras que atuam nos países da América Latina e de lideranças populares, principalmente, se organizam para calar essas vozes. Em 1919, o Zapata foi assassinado e em 1923 é a vez de Pancho Villa ser assassinado. A Revolução Mexicana apresenta esse elemento popular, talvez mais novo num processo político na América Latina, até porque a história da América Latina é marcada por essa hegemonia das elites. É só a gente pegar o exemplo da história do Brasil. Contudo, essa inserção popular, com a participação de figuras populares, essa característica indigenista muito forte no processo mexicano, vai acabar servindo de influência para outros movimentos, né? Como, por exemplo, Tupac Amaru, o movimento que vai acontecer já no período da ditadura militar, né? Influenciado por um outro movimento indigenista de Tupac Amaru, lá do período da colônia, né? De influência peruana. Mas, enfim, isso é pano para outras mangas, isso é assunto para outro momento. A ideia aqui é fazer um panorama bem simples, bem rápido sobre a Revolução Mexicana, para, na hora que chegar o momento, você brilhar. Lembrem-se que o Projeto X está sempre aqui para ajudá-los da melhor forma possível, aqui, ó, sempre com o manto sagrado, galera. Não deixem de se inscrever no canal, aqueles que estão chegando aqui agora. Não deixem de apertar o sininho. Não deixem de acompanhar as novidades, tanto aqui no nosso canal no YouTube, quanto lá no YouTube, quanto lá no nosso Instagram, @ProjetoXEdu. Canal Projeto X aqui no YouTube e @Projeto XEdu lá no Instagram. Tem muita coisa, a gente tem produzido muita coisa. Inclusive, a gente está com um especial muito interessante sobre a América Latina com a lenda viva Zé Bonner aqui no Projeto X. Continuem acompanhando. É um prazer inenarrável estar com vocês. E daqui a pouco eu volto com mais parabéns, com mais X da atualidade, com mais vídeos para vocês. Beijos!